Salve, salve, meus queridos, minhas queridas. Hoje, terça-feira, dia bonito tá fazendo aqui em Brasília. Vamos começar nossa apresentação sobre o tema central que é emoções, a peça-chave do segredo da vida. O que eu vou apresentar aqui se refere ao carrossel, que é aquela postagem de arrastar que eu postei na minha conta do Instagram e agora publico a apresentação tanto no meu canal do YouTube quanto no próprio Instagram. Muito bem, peça central, tudo que eu vou mostrar aqui, não existe nada de novo no universo. Você provavelmente já viu esses conceitos espalhados por aí nas suas leituras, na sua busca, na sua vivência. O importante é que eles foram condensados, reunidos, sistematizados, organizados logicamente para facilitar o entendimento de uma coisa que é transformadora. Exatamente. Vamos aqui agora voltar ao próprio conceito de segredo da vida, que é intuitivo, mas nós estamos agora trazendo para a consciência, entendendo o funcionamento do nosso comportamento e basicamente da nossa vida. Nossa vida é um conjunto de experiências, experiências emocionais, coisas boas, tristes, prazerosas, dolorosas. Há muita dor, há muita angústia e há muita tristeza por aí. E isso é a dificuldade de muita gente, lidar com a tristeza, lidar com as angústias, com os eventos, com essas experiências que nos moldam e geram marcas, cicatrizes, traumas, que geram ansiedade, que geram um certo vazio. Às vezes, meu querido, minha querida, é muito comum, seja você, como eu passei, eu perdi minha mãe de forma trágica. Talvez você tenha perdido um filho, um irmão, um pai, uma mãe. Talvez esteja com alguém no hospital. Talvez você sinta muita dor quando fica sabendo de notícias ruins aí, como a questão aí de pessoas passando fome, guerra no mundo, ou preocupações, angústia, medo. Passamos pela pandemia do coronavírus, que conseguimos aí de um jeito ou de outro superar. Vem agora aí a varíola dos macacos, o monkeypox, que está trazendo aí ansiedade para algumas pessoas, como é que a gente vai ser, a taxa de mortalidade. É tanta questão que gera aí certos estresses adicionais na nossa carga de trabalho e a própria vida em si, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. A realização, o segredo da vida é bem-estar. E conversando com uma amiga muito querida minha lá do Espírito Santo, semana passada, na outra semana, ela me perguntou: resuma o segredo da vida numa única palavra. E eu pensei assim e me veio a palavra bem-estar. Bem-estar é uma emoção, felicidade, autorrealização. São emoções, mas como ser feliz, como ser autorrealizado, como me sentir bem, se na minha região, na minha cidade, tem tantas pessoas desempregadas, tantos pedintes, como me sentir bem se eu ando na rua e vejo certas coisas, às vezes coisas ruins que acontecem, atropelamentos, balas perdidas, às vezes você está numa cidade violenta aí, que tem um certo nível de guerra urbana, como se sentir bem diante de tantos contrastes? São as contradições emocionais que vai estar aqui na apresentação. Lidar com as emoções, lidar com essas emoções que estão dentro aqui de mim, dentro de você. Amor, paz, alegria, tristeza, nojo, ódio, ressentimento, amargura, inveja. São todas emoções. Todas elas têm um propósito, uma finalidade. Vamos entender como funcionam essas emoções? Como as emoções funcionam em mim? Como as emoções funcionam em você? Esse é o segredo da vida. E agora, entendendo como funcionam as emoções em mim, como você entende o funcionamento das emoções em você, podemos interagir com as pessoas, entendendo o funcionamento das emoções,
uma nas outras. O assunto é muito vasto, muito gostoso, e diante desse cenário existem muitas e muitas possibilidades que nós podemos fazer para consertar a nossa vida, consertar a minha vida, consertar a sua vida. Minha vida é perfeita, maravilhosa. Olha, eu me sinto bem. Sei que não sou perfeito, tenho meus defeitos, sei que eu preciso melhorar muitas coisas. Eu sei, todos nós precisamos, mas isso não me impede de me sentir bem, apesar de coisas que haverem. E como eu lido com a tristeza? Como eu lido com essas situações ruins? Vamos tratar da emoção da tristeza, vamos tratar da emoção da angústia e mais ferramentas poderosíssimas. Vou apresentar a hipnose e a PNL, não neste vídeo, mas mais à frente, para tratar dessas situações. Vamos chegar de blá 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 e começar a nossa apresentação. Estou com o meu notebook aqui, vai estar aqui tela lado a lado para fazer uma breve apresentação aqui. Vamos lá? Vai valer a pena. Tudo que está aqui você vai aprender pelo menos alguma coisa nova. Vamos lá. No nosso resumo esquemático, temos 9 tópicos aqui para tratar o que são as emoções, o que é uma emoção. Vamos abordar que são programas biológicos, que elas têm objetivos, elas podem estar funcionais ou disfuncionais, elas são geradas, formadas por um trio bem definido, fisiologia, condicionamento e linguagem. Elas têm um funcionamento e nesse funcionamento existem propriedades, elas são contagiantes, contraditórias e transformadoras, elas transformam o pensamento e o comportamento. No tempo, na duração, elas são fluidas, transientes e rítmicas. Elas são condicionáveis e recondicionáveis, programáveis e reprogramáveis. E elas podem ser ativadas ou desativadas, acionadas ou desacionadas, espontânea ou de forma provocada. E por fim, isso daí é uma situação que ocorre muito, elas podem ser sinceras ou fingidas. Vamos dar uma pincelada em todos esses conceitos que provavelmente você já viu e já os viu de alguma forma, mas eles estão aqui, ó, juntos, reunidos de uma forma sistemática para a gente poder entender como é que é esse nosso funcionamento. Vamos lá. E aqui eu começo com uma citação do Pedro Calabres, que gosta e que tem o canal no YouTube, Neurovox, escreveu livros, dá palestras, ele fala sobre o cérebro. Eu pego uma citação resumida. O cérebro é um órgão que funciona operando com uma máquina biocomputacional. Esse entendimento deste órgão, que é o nosso cérebro, que é responsável, é o centro do sistema nervoso, responsável pelo processamento dos estímulos externos, os nossos 5 sentidos, visão, audição, olfato, paladar, tato. Recebemos desde o nascimento estímulos, é o toque, é o calor, é o frio, é o gosto da mamada do leite materno, são as luzes, as cores, as formas, todas essas experiências. O cérebro vai processando todos esses estímulos, vai armazenando e depois vai comparando, vai registrando, memorizando e desenvolvendo o aprendizado. O cérebro é tudo isso. E existem especialistas que dizem que isso se compara a um computador ou um biocomputador. Essa concepção, essa forma de modelar e entender o nosso cérebro, o nosso corpo como uma máquina, que é um instrumento que transforma, é um instrumento que age, e o nosso cérebro como um computador equivalente possibilita uma série de coisas, entender fenômenos, entender acontecimentos e provocar transformações, entender o seu comportamento, meu comportamento e transformar esse comportamento. Eu sei que isso para muita gente pode ser difícil, seja por questões culturais, seja por questões religiosas. Pela tradição religiosa, pensar numa alma, num espírito, milenar, cultura, sociedades antigas falavam de alma, da psique, como vem do grego, como mesmo o filósofo Platão, essa coisa imaterial. Pois é uma concepção interessante,
Mas agora, no último século, com o desenvolvimento da engenharia da computação, do computador, nós temos o software. Olha, o que é um software? O software não é algo que você pega, que é tangível. O software, um programa de computador, ele é imaterial. Exatamente, nós seres humanos fomos capazes de criar uma máquina chamada computador que processa códigos, programas e gera uma realidade virtual, gera uma instância, uma alternância a esse mundo físico chamada software. Olha que comparação maravilhosa com a nossa mente. Podemos entender então que nós temos um hardware, que é o nosso corpo, que é a parte física, e nós temos um software, que é a nossa mente, e o cérebro ele faz esse processamento desses programas, gerando essa instância de software, que é uma realidade que está para além da materialidade. Olha que interessante, que abordagem interessante. Entender o funcionamento desses programas permite entender o funcionamento, a programação e, muito melhor, a reprogramação. Olha que fenomenal! Eu fico extasiado com uma situação dessa. O medo que você sente, a angústia, a tristeza, são todos eles programas deste grande software chamado mente, que é um software tão complexo que podemos chamar de sistema de software ou sistema operacional. Todos esses programas emocionais, alegria, medo, felicidade, todos eles operam simultaneamente em nós, gerando contradições. Isso são programas biológicos. Então, um computador é uma máquina que roda programas. Software é um conjunto organizado de transformações, de funções e procedimentos que seguem um roteiro, um script, que processam os dados de entrada e geram resultados. Entender isso, entender cada um desses programas, pode trazer uma nova perspectiva para você. Vamos lá? Próxima situação. Vamos entender esses programas biológicos. Primeiro, para que servem? Vamos falar de objetivos, finalidades, metas. Todo programa tem um objetivo. Quando você pega o teu celular, o teu notebook, não tem um conjunto aleatório de programas lá dentro que apareceram casualmente. Não, cada programa tem uma funcionalidade, tem uma finalidade. Funcionalidade é o nosso próximo slide, mas tem uma finalidade. E aqui eu posso enumerar basicamente dois objetivos, duas finalidades que toda emoção tem. Podemos dizer que toda emoção, ela incentiva ações, movimentos e transformações. Por exemplo, a emoção de sentir desejo de fazer xixi ou cocô te move, te mexe a evacuar, a urinar. A fome é uma emoção que te move, que te transforma a buscar comida. E aqui eu dei alguns exemplos: a dor, a ansiedade, o medo, o cansaço, o sono, as vontades que muita gente não consegue entender como um programa emocional, mas as vontades são programas emocionais. E vamos tratar delas também. A fome, a sede, a paixão, o amor, o tesão, todos eles incentivam ações. E o segundo objetivo, a finalidade, todos eles comunicam necessidades, eles transmitem informação, eles comunicam alguma coisa que precisa acontecer ou ser realizadas. Exatamente. E como programas, eles operam transformações do nosso corpo. E aí agora nós vamos para as funções. Como funcionam as emoções? Basicamente, vamos começar pelo conceito de função. Função, vamos lembrar lá da minha apresentação dos slides, né? Das palavras primitivas. Tem significados primitivos ligados à atividade, ação, transformação, utilidade, processo, execução e trabalho. Vamos, por exemplo, tratar de funções biológicas. Uma função de uma organela chamada mitocôndria. O que é uma organela? Organela é uma palavra primitiva, é uma coisa, é uma estrutura que tem dentro de uma célula.
foi chamada de mitocôndria. Uma atividade que ela realiza é gerar energia. Então, uma função da mitocôndria é gerar energia. Vamos falar de uma coisa maior do que uma organela dentro de uma célula. Vamos falar de um órgão, de 2 órgãos, os rins. Uma função dos rins é filtrar o sangue. Outra função seria manter o balanço hídrico de água e sais minerais. Então, as funções biológicas são as atividades que os órgãos executam, né? Então, está ligado à atividade, a processo, utilidade. Na matemática, y é função de x, ou y está em função de x, denota a questão da relação, da associação de y com x, e também denota a dependência de y em relação a x e uma transformação, uma relação de transformação que aplica-se em x e gera a transformação que é chamada de y. Na computação, parecido com a matemática, a função é um conjunto de operações e transformações sobre uns dados de entrada que geram a saída, input e output. Todos os equipamentos computacionais, eles recebem informação. No caso do teu celular, ele tem uma câmera, ele tem um microfone, ele tem o toque, que são o input. E a partir disso, ele gera o output, que pode ser tanto no alto-falante, no fone de ouvido, ou os visuais da própria tela. São a funcionalidade dos programas. Não é diferente em nós. Nossos programas basicamente são, que nós chamamos aqui de emoções, o quê? Um conjunto de transformações fisiológicas que alteram pensamentos, sentimentos, comportamentos, foco, vigília, atenção, desejos e vontades, a forma de raciocinar, a forma de pensar, a forma de usar a lógica. Tudo para quê? Para atingir os objetivos e atender às necessidades de sua programação. Cada emoção que você sente opera dentro do seu corpo uma série de transformações fisiológicas, orgânicas. São alterações elétricas, químicas, mecânicas, físico-químicas que ocorrem no teu corpo. Essas transformações, isso não deve ser novidade para você, que cada emoção gera uma situação. Essas transformações têm uma finalidade, como eu falei no slide anterior, elas têm gerar movimento, gerar transformação ou comunicar necessidades, ou seja, o objetivo das funções é atender às necessidades da programação dela. E como elas funcionam? Alterando a nossa fisiologia, alterando a nossa forma de pensar, alterando as nossas decisões. Exatamente. Pensa aí quantas vezes as suas decisões, os seus pensamentos alteraram conforme o nosso estado emocional. Vamos tocar isso no próximo slide também. Porém, da mesma forma que nós falamos de um funcionamento, nós podemos falar de uma disfunção, de uma disfuncionalidade ou de um mau funcionamento. O que significa isso? Se esses programas eles operam transformações em nós, transformações fisiológicas e transformações no nosso modo de pensar, essas transformações elas podem estar ausentes, incompletas, incorretas, excessivas ou danosas. E, obviamente, os resultados vão acompanhar, ou ausentes, incompletos, errados. Imagina, você tem um dispositivo, uma calculadora, que você digita uma conta, e na hora de digitar uma conta, seja de somar, multiplicar, ela dá o resultado errado. Ela funciona, ela apresenta ali, você digita os números, ela apresenta um resultado, mas o resultado é correto. Alguma coisa na funcionalidade está errada, disfuncional. Ou você está com o seu celular aí, você digita um número, vai discar um número, na hora de ligar, ele liga para um outro número qualquer, é uma disfuncionalidade. Ele, entre aspas, funcionou, você digitou um número, ele ligou, mas ele ligou para um outro número, um número errado, porque dentro dele alguma coisa não funcionou direito. Isso é um conceito tranquilo de entender, não é? Pois é, mas se as nossas emoções não estiverem funcionando corretamente, nós temos o que chamamos de transtornos. E alguns deles nós temos aí vícios, manias, TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada. Então, nós temos alguns tipos de TAG, agorafobia, que nós vamos tratar também. TOC, transtorno obsessivo compulsivo, TDAH,
que é o transtorno de atenção e hiperatividade, depressão, obesidade e tantas outras coisas aí que afetam, angústias, né? Traumas aí, fobias diversas. Quantas coisas nós podemos programar e reprogramar, entender por que elas estão acontecendo? Vamos lá? Bom, nosso próximo slide, como se originam as emoções, como elas surgem, como elas são formadas. E aqui eu uso um paralelo interessante. Na física, nós temos o que se chama de grandezas vetoriais. Um vetor, que é representado por uma seta. Essa seta, para ser formada, para ser entendida, ela tem 3 informações. Módulo, que é um número que quantifica o tamanho, teoricamente, né? Ou, por exemplo, o tamanho da seta, a direção e o sentido. Então, não vou explicar aqui a questão da física, mas de uma forma análoga, a emoção como programa, ela tem 3 elementos formadores: fisiologia, condicionamento e linguagem. De uma forma bem rápida aqui, para não demorar muito, porque eu vou querer tratar vários desses assuntos aqui em outras apresentações. A fisiologia é toda a questão físico-química que opera dentro de nós, né? É o funcionamento das organelas dentro das células, dos tecidos, dos órgãos, dos sistemas. Nosso corpo é uma máquina, nosso corpo tem uma indústria físico-química dentro, não são processos aleatórios. Nós temos encanamentos, tubulações, redes elétricas. O nosso cérebro se comunica com todo o nosso corpo por rede elétrica. O nosso sangue percorre tubulações. É uma verdadeira engenharia. Nada dentro do meu corpo, nada dentro do teu corpo aí é casual. Tudo segue uma programação, tudo tem uma funcionalidade. E isso não é diferente com os nossos programas lógicos, com o nosso software. A sua tristeza, a sua angústia, a sua dor, isso que você está sentindo que está te incomodando aí não é aleatório, está te comunicando uma mensagem, está te transmitindo uma mensagem. Você precisa tomar uma providência. Se você entender como esses programas funcionam e você tomar as providências necessárias, a mensagem daquela emoção vai cumprir o objetivo dela e você vai poder mudar de emoção. Olha que bacana quando você entende o funcionamento dessas emoções. Vamos lá. Temos aí agora, eu coloquei um comentário nessa apresentação referente a que no momento há muita preocupação com o hardware. Quando você abre a internet aí sobre questões de comportamento, cérebro e tudo mais, tem uma parte muito envolvida com hardware, a preocupação com alimentação, atividade física, medicações, fitoterápicos, drogas, às vezes drogas psiquiátricas, hormônios. Como drogas entra aí o álcool, entra o cigarro, entra drogas ilícitas também, que alteram a nossa fisiologia e, por consequência, alteram os nossos estados emocionais, trazendo todas as emoções, euforia, alegria, antidepressivo, droga para dormir, anestésico, enfim, todas as drogas que mexem com a nossa fisiologia mexem com o nosso estado emocional também. Isso não precisa nem muito esforço aí para você ver na prática, né? Então tem muita preocupação com a parte fisiológica. Mas você vê por aí, por exemplo, poucos cuidados com o software. Poucos cuidados com o software. A questão do software é a nossa mente. Trabalhar a mentalidade, pensamentos, valores, crenças com estímulos sadios. Mídias, e quando eu falo mídias, tem a ver com todos os estímulos audiovisuais, o que você ouve, o que você vê, né? As amizades, a questão da espiritualidade, as conversas, as convivências, né? O excesso de estímulo visual, o excesso de estímulo auditivo, as conversas vazias, as leituras dos livros, os filmes, os seriados, tudo isso são coisas que alimentam a nossa mente. E se você não se preocupa com o que você está alimentando a sua mente, por mais que você cuide da fisiologia do teu corpo, se você não cuidar dos teus pensamentos, o software vai ficar quebrado, ele pode parar de funcionar direito, vai dar um tilt aí, meu querido. E existe uma relação de software e hardware, não é só o hardware que interfere no software, não é só a atividade, a questão da atividade física, o sedentarismo, a alimentação irregular que interfere na mente, não. O oposto também ocorre.
A mente interfere no corpo. Pessoas ressentidas, amarguradas, que carregam ódio, que carregam coisas ruins, com excesso de negatividade, com excesso de inveja, que não conseguem compreender a mensagem dessas emoções e ficam retroalimentando ou realimentando ou recondicionando o próprio comportamento com essas mensagens, elas estão danificando o próprio hardware. Elas estão danificando o corpo, enchendo o corpo com neurotoxinas, gerando possibilidade de câncer e tudo mais. Agora vamos ao segundo elemento, o condicionamento, que é uma palavra bem abrangente. Eu já gravei no meu canal do YouTube e vou postar aqui no Instagram também o poder do condicionamento. Se você quiser ver o poder do condicionamento, já está lá. E eu ainda vou complementar com a questão do condicionamento social. Condicionamento é uma capacidade, é um poder. Poder é uma palavra primitiva. Basicamente, condicionamento envolve a capacidade de aprender. Aprender é um verbo. Aprender é um verbo que é ligado a outras palavras primitivas. Aprender é um poder que significa acumular poder. Aprender é uma habilidade, é um poder que envolve a palavra acumular. Acumular significa juntar, é uma palavra primitiva. Aprender é a habilidade de acumular habilidades. Então, condicionamento é uma habilidade, é um poder, só que esse aprender, ele gera um aprendizado emocional. As nossas emoções, elas se tornam mais rápidas, elas se tornam mais instintivas. Eu já falei isso no vídeo de condicionamento. E por consequência, o que acontece com as emoções? Elas são retroalimentadas. As nossas emoções mudam conforme as experiências anteriores. As experiências geram novos condicionamentos de uma determinada forma. E as emoções, elas armazenam, elas se transformam conforme as experiências anteriores. É uma forma de retroalimentar as nossas emoções. Por fim, a linguagem. A linguagem é uma capacidade que a nossa mente tem de utilização da linguagem. O que é linguagem? Eu vou tratar sobre isso numa outra apresentação. Linguagem são sistemas de sinais que transmitem informação. Sistemas são conjuntos organizados de sinais, de signos, de símbolos que comunicam alguma coisa. O que significa isso? No elemento formador da emoção, que as emoções, elas se comunicam. As emoções se comunicam entre si. As emoções dentro de mim, elas se comunicam. As minhas emoções, elas se comunicam com as suas. Elas transmitem informações, elas se interagem. Esse é o conceito do contágio emocional, que é uma propriedade do funcionamento das emoções. São 3 propriedades: contágio emocional, contradições emocionais e transformação. Vamos começar aqui rapidamente com eles. Contágio emocional decorre da ultracapacidade de multiprocessamento cerebral dos estímulos primários e secundários da linguagem, da língua e do condicionamento. O que significa isso? O nosso cérebro, lembra? A possibilidade de você entendê-lo como um biocomputador, a máquina mais poderosa, o cérebro, uma máquina mais poderosa desse universo, que nenhum homem chega nem perto de construir, que processa uma infinidade de coisas simultaneamente. Talvez a sua consciência não consiga pegar, mas o seu processamento secundário aí, o que a gente pode chamar de inconsciente, processa zilhares de informações simultaneamente. Então, essa ultracapacidade de processamento cerebral de estímulos primários e secundários, que são os estímulos cognitivos, as interpretações dos sinais, esse processamento da linguagem permite que nós sejamos contagiados pelas emoções, pelos estímulos. A palavra que eu falo, quando eu falo amor, imediatamente você decodifica o som, decodifica o código da língua portuguesa, vai para o teu cérebro e numa fração de milésimos de segundo você já entende o significado de amor. Se eu falar gato, bola, alegria, qualquer coisa, se você entende o código do idioma, se você entende esse código, esse conjunto de sinais, você já se possibilita ser contagiado. É possível, entendendo isso, se blindar em certas situações ou utilizar em compreender melhor os fenômenos para sair do modo automático. Contradições emocionais é uma outra propriedade que é a questão do multiprocessamento. E aqui, para algumas pessoas, como eu já conversei com uma tia minha, pode ser complicado entender a questão das contradições emocionais, porque é um conceito que você não vê por aí. Todas as emoções, elas coexistem e elas
tem a sua versão contraditória e muitas vezes o maior desafio da vida é lidar com essas contradições emocionais. De uma forma bem simples, você pode entender assim: na mão esquerda você tem um copo gelado, na mão esquerda você tem um copo quente. Ao mesmo tempo ou simultaneamente você consegue sentir gelado e quente ao mesmo tempo. Ó, sentir calor e frio são emoções contraditórias, você consegue sentir ao mesmo tempo. Consegue sentir calor numa parte do corpo e outra. Você poderia receber carinho numa mão e poderia receber um choque na outra. Você receberia os dois estímulos ao mesmo tempo. Enquanto você está conversando comigo, ou estou conversando com você, você é capaz de ver a minha imagem e ouvir o som da minha voz, e processa as duas coisas. Você processa ao mesmo tempo a minha imagem, as minhas expressões, a minha linguagem não verbal, e você processa a minha linguagem verbal, aquilo que eu estou dizendo também. É um multiprocessamento. E à medida que eu vou falando, vai gerando em você uma série de emoções, entre sentimentos bons e sentimentos ruins. São as contradições emocionais. Cada estímulo pode ter uma interpretação ambivalente, polivalente, ruim, alegre, triste. Às vezes você recebe uma notícia, às vezes acontece alguma coisa no teu trabalho, o teu chefe, por exemplo, foi demitido, e você fica, por um lado você fica feliz, por outro lado você fica triste. Ora, você está ou feliz ou triste? São contradições, mas elas coexistem. Como é que você lida com isso? Existem tantas situações contraditórias, por exemplo, crianças que fazem malcriação. Você tem que aplicar um castigo, uma advertência, colocar no cantinho do pensamento, ou para algumas pessoas até dar uma palmada na criança. E aí você vê seu filho chorando, pedindo, me perdoa, e você sabe que é necessário dar aquele castigo para o teu filho para gerar um aprendizado nele, teu coração te aperta, mas você tem outra parte de ti que fala, é necessário fazer isso. É uma contradição emocional, como tudo na vida. Quando a gente vê esses coaches e tantas pessoas fazendo palestras, às vezes enaltecendo muito uma situação, não existe uma emoção que vai ser 100% boa e outra 100% má, ou uma emoção que é 100% útil, uma 100% inútil, não. Cada emoção tem o seu momento, tem a sua atuação, tem a sua finalidade, elas se contradizem, elas se contrabalanceiam. O carro que tem o acelerador para ir para frente, ele tem a marcha ré também para ir para trás. O carro que tem o acelerador para acelerar, para aumentar a velocidade, ele tem um freio também. As emoções que movem a nossa máquina, que nos jogam para um lado, que nos jogam para o outro, elas têm freios. Se a gente vai rápido demais, se a gente coloca expectativas altas demais, nós temos a tristeza, por exemplo, para nos frear, para nos diminuir a potência, para parar o nosso ritmo. Nós temos o cansaço, nós temos o sono, nós temos emoções que balanceiam, que equilibram o nosso funcionamento. A preguiça, a procrastinação, são tantas situações. E, por fim, transformação de pensamentos e comportamentos. Os nossos pensamentos, comportamentos, opiniões, decisões, raciocínios mudam com o nosso estado emocional, com as nossas emoções. Estado emocional, que é um conjunto de emoções aí que estão balançando, que estão operando em você. Ao passo que você pode, às vezes, aí estar preocupado, estar com pressa de alguma coisa, você pode estar em outro sentimento, tá alegre com uma situação, às vezes o filho passou no vestibular, ou você recebeu uma promoção. As emoções, elas se misturam ali, e às vezes você está apaixonado, às vezes você está com nojo de alguma coisa, com ciúme, às vezes você tem uma tristeza, às vezes está num momento de tesão, e às vezes você tenta balancear aí o que está predominando naquele momento. É tanta situação, e todas elas interferem no seu modo de pensar. Quantas vezes você, por exemplo, estava determinado a fechar um contrato, estava determinado a fazer uma compra, um contrato que ia ser bom para o seu negócio, para você, para a sua família, ou ia fazer uma determinada compra, mas chegou lá alguma situação que talvez você conscientemente não consiga, tua emoção mudou, te bate aquele arrependimento, aquela tristeza, o vendedor te trata mal, te gera desconfiança. Confiança e desconfiança são duas emoções contraditórias. Fé, medo, são duas emoções contraditórias. A fé, ela é muito útil para vencer o medo, mas o medo também é útil em outras situações. O ceticismo, por exemplo, a dúvida, ela também é uma emoção que contrabalanceia a fé. São emoções contraditórias, é um desafio da vida, é entender a mensagem que elas nos comunicam. E aí, como é que a gente fala de criação de emoções, transformação e às vezes até de eliminar uma determinada emoção? Será que é possível? Olha, nós podemos criar situações emocionais, sim,
Coisas que você não tinha medo, você passa a ter. Coisas que você não tinha medo, você perde o medo. Você cria um medo, por exemplo, para uma situação, às vezes um estímulo, né, uma experiência emocional tão intensa aconteceu contigo que você passa a ter medo de andar de avião. Você passa a ter medo de andar na rua porque você foi assaltado, foi uma experiência ali que foi de alta intensidade, gerou um trauma, uma questão emocional. Então as emoções, elas são condicionáveis e recondicionáveis. E vamos aperfeiçoar o entendimento do que significa o condicionamento para operar o condicionamento. E operando o condicionamento, nós conseguimos criar, transformar e apagar emoções a partir dos estímulos. Nós podemos reprogramar as emoções. Similar ao condicionamento, as emoções sujeitam-se a, por exemplo, técnicas que as mais poderosas, a técnica da hipnose e da programação neurolinguística. Vou fazer aqui uma apresentação sobre elas. Outras técnicas, meditação, ensaios mentais ou as terapias, a terapia cognitiva comportamental, que é excelente, TCC, vou abordar dela aqui. Outras formas de terapia, gestalt, psicodrama, psicanálise, análise do comportamento, behaviorismo. E por fim, a engenharia reversa emocional, que é mudar de fora para dentro. Você muda o seu estado emocional quando você muda a sua postura, a sua forma de agir, você primeiro toma atitude e a partir da atitude e das suas transformações, você muda o seu estado emocional. Já experimentou chegar diante do espelho e começar a pular e vibrar? Se você tomar essa atitude, você começa a ficar feliz, alegre, você muda o seu estado emocional de fora para dentro. Mais um slide aqui, já estamos terminando, meu querido, a apresentação longa aqui. Iniciadas por estímulos, como começam as emoções? As emoções, elas podem ser espontâneas ou provocadas. No geral, toda emoção, ela é automática, ela funciona sozinha. Ela é disparada por estímulos, podemos chamar de gatilhos ou triggers, que são os estímulos que acontecem aqui do lado de fora. Explodiu alguma coisa ali, veio o barulho de uma música, a sirene da polícia, veio o barulho do elevador, toca a campainha da porta, toca o telefone, vem um estímulo, toca o interfone, um estímulo sonoro, o latido do cachorro, chegou alguém na porta, um estímulo, esse estímulo gera o quê? Uma emoção, o quê? Curiosidade. Às vezes o estímulo vem de dentro, o estômago roncando, alguma coisa, a boca seca, alguma coisa acontece aí dentro de você e você tem um estímulo. E aí, a partir desse estímulo, você tem uma percepção consciente, que é o sentimento, estou com fome, estou com sede, tenho vontade de ir ao banheiro, tenho vontade de fazer alguma coisa. Veio o estímulo e você passa a perceber aquele estímulo. Mas mesmo que você não perceba o estímulo, a emoção está ali rodando. Não a emoção, várias emoções estão ali rodando, né? São respostas e reflexos automáticas, involuntárias, reflexivas que acontecem em nós. E esses programas que estão acontecendo automaticamente, assim como os programas de computador ou os programas do celular, eles podem ser provocados também. Eles podem ser provocados conscientemente pelo trio de formação. Como eu posso me apaixonar? Olha, se você entender como funciona a paixão, você consegue se apaixonar. Se você entender como funciona a paixão, você consegue se desapaixonar. É fácil? Eu não estou falando que é fácil, eu estou falando que é possível sim. Se você entende o funcionamento, você reprograma. Mais uma vez, estou falando, é fácil, é um processo de condicionamento, recondicionamento e programação. Eu sei que tem especialistas por aí que falam que emoções não são controláveis, você não controla. Olha, existe a verdade, né? O conceito que está aí por trás é o conceito de que elas são disparadas, mas a partir do momento que você entende o funcionamento dela e você condiciona, recondiciona, programa ou reprograma, você pode mudá-la. Por exemplo, você pode ter medo de cobras, pode ter medo de escorpiões, mas a partir do momento que você passa por um treinamento, por um estudo, por um condicionamento e você sabe lidar com cobras, você pode passar a lidar com cobras e deixar de ter medo de cobras, com escorpiões. Olha, quanta gente aí faz treinamento de tudo, de mergulho, de pular de paraquedas, faz tanto treinamento e vai se condicionando, se recondicionando. Ele chega numa situação que ele lida com aquela situação, uns ainda com certo nível de estresse, de respeito pela situação. Não estou falando que vou perder meu medo e vou ser irresponsável e sair de qualquer jeito. Não, cada emoção tem sua funcionalidade. Você não pode eliminar
100% medo, porque o medo não deve eliminar o medo, porque se você eliminar totalmente o medo, que é possível você perder o medo, você se torna irresponsável consigo mesmo e com outras pessoas, né? O medo, o respeito, respeitar limites, quer dizer, não ultrapassar limites, tem suas finalidades, né? E o processamento, a provocação das emoções, ela pode ser também espontâneo, intencional, premeditado. Significa, você recebe uma notícia, por exemplo, caiu um avião. Caiu um avião, tu não tem nenhuma reação emocional assim maior do que uma certa apreensão, né? Uma notícia que aconteceu. Mas a partir do momento que você se lembra, qual foi o avião que caiu? Será que fulano, meu parente, meu amigo estava? Você tem um processamento secundário. Quando você se percebe na situação, vem uma angústia, vem uma dor, vem uma situação ali. É um processamento secundário, né? E aí, e se as emoções fossem eternas? E se nós fôssemos eternamente apaixonados, ou eternamente amargurados, ou tudo mais? E se elas fossem eternas? Elas coexistiriam, todas elas? Pois é, as emoções, elas variam no tempo, né? E como é que elas terminam? Eu coloco aqui, seguindo aqui a organização, elas duram, as emoções, né? Elas seguem a programação delas, enquanto duram os estímulos, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Você está triste porque você viu uma situação de um morador de rua. Você está triste porque você é um médico, um enfermeiro que atua num pronto-socorro e está vendo situações muito difíceis. Saiu daquele momento ali, você desvia o seu pensamento para outra situação, você deixou de estar triste porque você desviou a sua atenção, você deixou de ter aquele estímulo. Mas também as emoções, elas podem terminar quando elas alcançam o objetivo delas. Quando elas cumprem o propósito delas, que é comunicar uma necessidade ou gerar uma transformação, elas também encerram a sua programação. Ou até serem interrompidas por outras emoções. Por exemplo, fome, sede, cansaço, sono, né? Existem situações aí que você está no meio de uma tarefa e aí acontece uma outra situação e aquela emoção inicial ela se apaga um pouquinho porque aconteceu uma outra situação. Ou até serem transformadas em seu trio de origem, fisiologia, condicionamento e linguagem. Você está no meio de uma emoção e você consegue recondicionar, você trabalha o condicionamento, você trabalha a linguagem, você trabalha a fisiologia, você está com dor, você toma um remédio, você está lá no meio de... Você está com insônia, está numa ansiedade, você toma um ansiolítico, você trabalha a questão fisiológica, você muda a sua emoção também. São as formas de encerrar as emoções, né? A hipnose é uma ferramenta, é uma técnica que trabalha as emoções, ativando ou desativando por meio da linguagem, ela e a PNL. E aí, por variarem no tempo, tem 3 características: fluidez, transitoriedade e rítmica. A fluidez é um conceito que diz que as emoções fluem como um rio, ou correm, né? Ou fluem como vento. Uma rajada de vento ou um rio que corre ali não é o mesmo rio. Você tem um canal, ele está fluindo o rio, mas as águas não são as mesmas. É uma questão interessante. É o mesmo rio ou não é o mesmo rio? Depende da perspectiva. Transitoriedade, as emoções são passageiras, não permanecem no tempo, não permanecem no mesmo lugar, elas mudam com o passar do tempo. Isso você pode perceber também nas suas próprias emoções. Às vezes você está muito empolgado, muito motivado, você quer fazer uma coisa, lá pelas tantas você não está mais com a mesma empolgação, está mais com a mesma motivação. Uma hora você está com fome, passa a fome. Uma hora você está com sono, passa o sono. As emoções, elas são fluidas, transitórias e elas são rítmicas. Elas têm um ritmo, uma cadência, um ciclo, uma alternância, uma periodicidade, uma repetição, ainda que sejam irregulares. Todo dia você tem sono, todo dia você tem fome, de tempos em tempos você tem sede, de tempos em tempos você precisa ir ao banheiro, fazer cocô, fazer xixi. Elas têm os seus ciclos, os seus ritmos. Segue o horário certinho? Pode ser que sim, pode ser que não. E, por último, e a hipocrisia, né? E a sinceridade e o fingimento das emoções. Como é que a gente trata isso? Como é que a gente trata emoção fingida e emoção sincera? Olha só, é um conceito difícil, porque sinceridade tem a ver com verdade e intenção. E a verdade ela é emocional. Eu não vou explorar esse tema aqui. Eu sei que é muito comum falar numa verdade objetiva, filosófica e científica, mas a verdade ela é majoritariamente ou sempre para nós emocional. E intenção também é uma outra emoção. E aí,
O fingimento também tem a ver com verdade e intenção. Então é difícil tratar de sinceridade e fingimento das emoções pela própria natureza contraditória dela, né? Às vezes você está numa mesa em família e acontece uma situação. Num momento, num estímulo, você dá uma risada, dá aquela graça, mesmo que você não esboce assim, aquela alegria, mas por outro você percebe, caramba, isso foi feio. E aí como é que você concilia, né? Como é que você concilia? Automaticamente você reagiu achando graça, dando risada de uma coisa que em tese não era, porque é uma coisa triste. Às vezes alguém sujou a roupa, alguém caiu, alguém escorregou. E aí você tem duas emoções contraditórias. Você viu graça, você teve uma reação de alegria e ao mesmo tempo você sabe que é uma situação triste também. São duas emoções contraditórias que vieram ali, uma de forma primária e outra de uma forma secundária. E aí alguém vai te perguntar, o que você sentiu, fulano? Você gostou ou você achou triste? E aí, o que tu responde, meu amigo? Tu vai responder a situação automática que tu teve de achar graça ou tu vai achar a situação secundária de que você não gostou daquela situação? Você teve uma reação inicial de gostar, que te trouxe uma alegria rapidinha ali, ou você vai dizer que não? Então, são emoções contraditórias. Como é que você vai dizer que uma emoção é sincera e a outra é fingida se as duas aconteceram ao mesmo tempo e ali num momento cognitivo tu tem que escolher entre uma e outra? São as contradições emocionais, é difícil falar disso. E aí por isso que eu falo, o fingimento, ele se torna um problema quando ele é usado para causar dano, prejuízo, dor, mal-estar em outras pessoas, ou até em si mesmo. Às vezes, as pessoas usam o fingimento para enganar as outras pessoas. Por quê? Porque querem prejudicar as outras pessoas para obter vantagem a si mesmo. Ou melhor, elas enganam as outras pessoas para conseguir vantagens para si, mesmo que isso cause dor e sofrimento a elas. E às vezes o fingimento é utilizado para a própria pessoa se enganar. Às vezes você está fingindo uma situação, mas você está se enganando. E esse auto-engano, ele te causa um prejuízo. Às vezes esse auto-engano é uma autossabotagem. Está te prejudicando. Esse fingimento, ele está te causando problemas. Por outro lado, o fingimento ele pode ser útil e necessário sem que seja um problema, né? Quando? Quando é para criar um novo condicionamento, quando é para criar um novo comportamento, ou quando é para ajudar pessoas. Eu tô falando que todo fingimento é mentira? Não estou falando que mentira, porque mentira é um conceito emocional também. Isso é complexo para tratar aqui agora. Mas, se a gente for falar que numa determinada situação você está engolindo sapos, você está lidando com uma coisa machucada dentro de você, e você está mantendo a circunstância pacífica, você está conduzindo a situação, você está, de certa forma, fingindo, você está conciliando emoções contraditórias dentro de você, priorizando uma, alimentando uma em detrimento de outra, para manter uma situação ali, para alcançar um objetivo, e você está conseguindo cumprir a tua missão, o teu objetivo. Então, quando a gente fala da questão problemática do fingimento, em evitar os problemas do fingimento, existem trabalhos de especialistas muito interessantes. Por exemplo, o Vitor Santos, do Metaforando, ou o Ricardo Ventura, do Não Minta Pra Mim. Quando a gente abre o canal deles, os cursos, os livros deles, tem a ver com identificar esse tipo de fingimento emocional, quando predomina uma emoção em lugar da outra, porque pode causar dano e prejuízo para você, é uma forma de autodefesa. Mas, de uma vez, sinceridade e fingimento das emoções é um assunto complexo porque envolve verdade e intenção. E aí vem a questão, e os hipócritas? O que é hipocrisia, né? E se fingimento for exatamente igual a hipocrisia? Somos todos hipócritas? Somos todos mentirosos? Se você acha que fingimento é mentira, e todos nós, numa situação ou outra, já fingimos, somos todos mentirosos? Somos todos hipócritas? Tá aí uma situação interessante, né? Quando a gente fala desses temas mais controversos aí da política, de temas ideológicos, tem todo conflito de opiniões, né? O caso aí das vacinas, uns têm mais medo do vírus e outros têm mais medo da vacina. Uns querem se proteger com a vacina, outros acham que estão se protegendo mais se não tomarem vacina. São contradições emocionais, porque a verdade delas é emocional, né?
Ah, ciência. Vamos falar de ciência, sim. Vamos falar de ciência. Eu sou engenheiro, não nego a metodologia científica, mas como as contradições emocionais existem, nós temos que entender o funcionamento. E tudo isso faz parte do segredo da vida. Um assunto muito gostoso, muito gostoso. E por fim, eu quero aprofundar tudo isso aqui no meu canal do YouTube, no meu canal do Instagram. Se esse conhecimento, se essa apresentação foi boa para ti, se fez sentido, olha, deixa o teu comentário, deixa o teu joinha, compartilha, porque é uma forma de me ajudar a motivar a produzir mais conteúdos. Eu quero, a partir de toda essa bagagem, de todo esse conhecimento, fazer sabe o quê? Publicar aqui, ó, técnicas e rotinas hipnóticas. Eu não quero demorar muito para isso. Estou focado agora na minha missão de publicar aqui rotinas para tratar traumas, fobias e todo tipo de questão aqui de graça aqui, de uma forma ampla, né? Que possa te dar a oportunidade de tratar ansiedade e tantas outras questões. E aí você recebendo esse benefício, quem sabe não te motiva a ir procurar uma terapia especializada, quem sabe comigo, quem sabe com outra pessoa, não é verdade? Conhecimentos aqui que te ajudam a mudar a tua visão do mundo. Vamos lá? Tem muito assunto, é um assunto segredo da vida, dezenas de coisas. Agradeço, obrigado por ver esse vídeo. Espero que tenha contribuído de alguma forma com o teu conhecimento, com a tua forma de enxergar o mundo. Se você tem alguma questão aí, vamos trabalhar. Você me ajudando, eu te ajudando e todos nós crescendo para consertar este mundo, porque tem muita coisa triste e cada tristeza indica uma necessidade de uma coisa que precisa ser consertada e ajustada, seja em mim, seja em você, seja no mundo. Vamos trabalhar, vamos cumprir nossa missão, é isso, e vamos pelo segredo da vida.